O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está mais uma vez envolvido numa gravíssima acusação. A revista Época dessa semana dá com matéria de capa Lula operador. Operador do quê? Tráfico de influência. Ele viajando aqui à América Central ou viajando à África, servindo como uma espécie de office boy de empreiteiras, e aí numa relação muito estranha. Ele chega, visita o país, supostamente faz uma palestra, é regiamente remunerado pela empreiteira brasileira, e naquele país depois é feita uma licitação pro forma, uma empreiteira brasileira vence a licitação, o BNDES empresta dinheiro a esse país que vai pagar a empreiteira, né? E aí essa obra acaba sendo realizada ou na África, ou na América Central, ou em outro país que tem relações privilegiadas com o atual governo brasileiro. De um lado nós temos a diplomacia do Itamaraty sendo utilizada por um projeto político partidário, o que diria o Barão do Rio Branco disso. De outro, recursos do BNDES são utilizados por um projeto político partidário favorecendo regionalmente, na maior parte das vezes, regimes discricionários. Muitas vezes, alguns deles têm até eleição, mas chama-se tudo eleição pro forma, como é o caso do governo angolano. E, por sua vez, essas empreiteiras que acabam recebendo fábulas por construções, por prestação de serviços a esses países citados anteriormente e favorecendo o projeto político partidário que está no poder hoje. Eu gosto sempre de usar a definição do ministro Celso de Mello, que é o decano da Suprema Corte Brasileira, que no julgamento do Mensalão definiu em pouquíssimas palavras tudo isso que nós dizemos aqui durante meses. É um projeto criminoso de poder. Portanto, outra vez, o presidente Lula, chefe desse projeto, é inegável, não só no caso do Mensalão, ele era o chefe de todo esse processo, não foi acusado pelo Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, tal, e ele disse, ao sair da presidência, que ia investigar o Mensalão, depois deu entrevista. Você imagina se ele teria condições legais para investigar o Mensalão. Deu entrevista dizendo que o Mensalão nunca existiu, e nós assistimos entre 2012 e 2014 o julgamento da Suprema Corte Brasileira e vimos o que aconteceu, né, aqueles crimes que foram. Só que aqueles crimes eram pequenos frente ao Petrolão, do qual a participação do ex-presidente Lula é absoluta nos seus 2 mandatos. Basta ver as suas pegadas na refinaria Abreu e Lula ou na compra da refinaria de Passadilma, etc., o envolvimento dele. Agora, dessa vez, pela primeira vez, parece que a blindagem está caindo? Essa é a pergunta, sim ou não? Ele está sendo investigado, né, pela Procuradoria da República como operador desse esquema, dessa triangulação. BNDES, as empreiteiras, o projeto partidário que está atualmente no poder e o envolvimento de países que compram esses serviços com a suposta palestra que o ex-presidente vai fazer em cada país. A pergunta é, eu fico sempre pensando, como é que o Instituto Lula se mantém? Puxa vida, de onde vêm todos aqueles recursos? Quem os paga? É com que dinheiro? Esse pagamento é feito no Brasil, é feito fora, mas parece, volto a dizer, que a couraça está de pouco em pouco sendo vazada, né? Ou seja, ele está sendo investigado, é uma investigação pela primeira vez de crimes cometidos de lesa pátria, alguns crimes cometidos que afetam diretamente o erário brasileiro e, volto a dizer, não há como esconder. Isso não é argumento, isso é fato. Ele é o réu oculto do Mensalão e é o chefe inegável desse maior escândalo da história da humanidade. É o maior desvio de recursos públicos da humanidade, que é o Petrolão. Entre Lula e o Petrolão não há qualquer diferença, um é outro.